A iniciativa, cujos principais alvos são o tráfico de drogas e o subemprego, tem beneficiado cerca de 750 jovens. Note que cujos está entre vírgulas porque está explicando quem são os beneficiários dessa iniciativa. Os beneficiários, não, os alvos, né? Está entre vírgulas porque ele está explicando quais são os alvos dessa iniciativa. A frase é que o período está completo, então colocou-se um ponto e começou-se com a maiúscula de novo. Além de vigário geral, são atendidas pelo grupo as comunidades de Cidade de Deus, Cantagalo e Parada de Lucas. Outra regra da vírgula é essa aqui. Quando existe uma enumeração, estão aqui enumeradas Cidade de Deus, Cantagalo, Parada de Lucas. Eu não sei se isso é cidade ou bairro. Acho que é bairro, né? Cidade de Deus é um bairro, Cantagalo é um bairro, Parada de Lucas é outro bairro. É, comunidade aqui. Parada de Lucas é a última. Coloca-se o E que já substituiu a vírgula. Mas combater somente o narcotráfico e o problema do desemprego não basta, como nos demonstra um paradigma do exterior. Como nos demonstra, não é de comparação. Por exemplo, eu sou como minha mãe, choro bastante. Nesse caso, como é de conformidade. Conforme, então, seria de acordo com, por exemplo. Por isso, essa vírgula não seria necessária de acordo com a regra. Foi muito divulgado pela mídia, inclusive pelo seu jornal, A Folha de Londrina. Ele colocou um travessão no lugar da vírgula para que ele pudesse colocar em evidência. A Folha de Londrina, novamente, é uma explicação de qual jornal. Por isso que tem uma vírgula depois. Se não tivesse o travessão, deveria ser colocada uma vírgula também para separar a Folha de Londrina. Foi divulgado pela mídia o projeto de tolerância zero, adotado pela prefeitura nova-iorquina há cerca de 10 anos. Observe que eu pude ler sem perder o sentido, tirando o que está dentro do travessão. Então, sempre que vocês forem escrever algo para dar ênfase dentro de um travessão, vocês precisam observar se vai ter sentido a pessoa ler sem o travessão. Porque se não houver, você não deve colocar aquele travessão ali. Adotado pela prefeitura nova-iorquina há cerca de 10 anos, tem uma vírgula antes dessa frase, porque ela é reduzida. É chamada de frase reduzida de particípio. Observe que adotado é um verbo que está no particípio, que é essa forma adotado, falado, andado, que de novo está explicando a respeito do projeto. Por isso, tem uma vírgula antes. Caso a frase continuasse depois de 10 anos, deveria ter outra vírgula depois de anos. Porque essa frase é uma explicação do projeto. Sendo uma explicação, ele deve estar entre vírgulas. Por meio desse plano, foi descoberto que, além de reprimir os homicídios relacionados ao narcotráfico, intenção inicial, observe que, depois de que, além de reprimir os homicídios, está entre vírgula, porque é uma expressão que está destacada, então ela fica entre vírgulas. E colocou-se entre parênteses intenção inicial, como ele já tinha usado entre vírgulas, se colocasse outra vírgula, ficaria um texto com muita vírgula e poderia perder o sentido. Então, ele optou por colocar entre parênteses. Seria mister combater outros crimes, não tão graves, mas que também tinham relação direta com a coincidência de assassinatos. Observe de novo, não tão graves também está isolada. A diminuição do número de casos de furtos de veículo, por exemplo, teve repercussão positiva na redução de homicídios. Por exemplo,
também está entre vírgulas. Convenhamos, senhor editor. Note que antes de senhor, colocou-se a vírgula. Vocês lembram por quê? Porque é um vocativo. Então, colocou-se a vírgula antes de convenhamos. Depois de convenhamos, para sinalizar que é o vocativo. Convenhamos, senhor editor. 2 pontos. Faltam vontade e ação políticas. Esses 2 pontos, eles estão, nesse caso, introduzindo uma reflexão do que falta. Já não é tempo de as nossas autoridades se espelharem em bons modelos? Aqui tem uma pergunta. Como uma pergunta, ponto de interrogação. Depois do ponto de interrogação, começa-se também com maiúsculo. As iniciativas mencionadas foram somente 2 de várias outras, em nosso e em outros países, que poderiam sanar, ou, pelo menos, mitigar o problema da violência em Londrina. Aqui, entre vírgulas, pelo menos, não precisaria estar entre vírgulas, mas o autor quis colocar entre vírgulas porque ele quer enfatizar isso. Entre vírgulas dá ênfase, porque poderia ser um texto corrido, mas ele quis enfatizar, talvez pelo sentido que isso dá, pelo menos, mesmo que não sane o problema, pelo menos quis trazer essa ênfase, que vai ter um benefício, mesmo que não acabe, vai ter um benefício, pelo menos. E também, esse termo, em nosso e em outros países, está deslocado de onde ele deveria estar. Por isso está entre vírgulas. E mitigar o problema da violência em Londrina, que tem assustado a todos. Que tem assustado a todos é uma explicação. Está explicando. Por isso tem uma vírgula antes. Espero que o senhor publique esta carta como forma de exteriorizar o protesto e as propostas deste leitor, que, como todos os londrinenses, deseja viver tranquilamente em nossa cidade. Atenciosamente, M. Que, como todos os londrinenses, caso essa frase estivesse no fim do período, não precisaria da vírgula. As propostas deste leitor, que deseja viver tranquilamente em nossa cidade, como todos os londrinenses, não precisaria da vírgula, caso ele tivesse colocado no final, mas como ele deslocou, então colocou entre vírgulas. Atenciosamente, observem que tem a vírgula depois, porque é a saudação. Após a saudação, precisa colocar a vírgula também.